Amados irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria que quero convidar você para meditar mais uma mensagem, a gloriosa palavra de Deus. Está baseada em Mateus 7,13, que nos diz o seguinte, versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14 diz: Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Nós sabemos que depois que o homem caiu em pecado, ele ficou numa situação um tanto difícil em relação à sua comunhão com o Criador, por causa do pecado. Jesus, quando entra na história, ele diz no capítulo 10 de João: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E aqui nesse capítulo 7 de Mateus, versículo 13, ele diz: Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Vou fazer uma reflexão nesta tarde sobre este importante assunto. 7 coisas que devemos fazer para entrar pela porta estreita. Já parou para pensar nisto alguma vez? O que é que você deve fazer? O que é que eu devo fazer? O que nós, pecadores, devemos fazer para entrar por esta porta estreita, para andar no caminho estreito e no final ter a vida eterna? Vamos observar então a palavra do Senhor nos respondendo estas importantes perguntas. Primeira coisa que nós devemos fazer para entrar pela porta estreita é nos arrepender dos nossos pecados. Porque o pecado é o maior embaraço, é o maior empecilho para o homem se aproximar de Deus. Mas o arrependimento e a confissão dos pecados é o meio pelo qual nós encontramos acesso novamente à entrada franca ao altar do Senhor. Atos 3,19 está escrito: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Já que o pecado é o empecilho, o apagamento do pecado, cancelamento do pecado é a solução. Glória a Deus. Então, graças a Deus que Deus nos trouxe a solução através da sua bendita palavra, do Santo Evangelho, para que nós tenhamos a sua graça de termos acesso à sua presença, termos comunhão com Ele novamente e termos a graça de sermos reconciliados com a sua pessoa santa. Segunda coisa que devemos fazer para entrar pela porta estreita é nos esforçar. Esforçar no sentido de não ficar paralisado, de não ficar de braços encruzados. O Salmo 31, versículo 24 diz: Esforçai-vos, fortaleça-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. E Lucas 13, 24 diz que devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Então, este esforço não é um esforço puramente humano, mas é uma cooperação do ser humano com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se nós desejarmos, porque nós temos livre-arbítrio e podemos fazer uma escolha,
que é que você quer escolher hoje? Você está se esforçando para servir a Deus, para agradar ao Senhor? Você está entregando sua vida ao Espírito Santo para controlar sua vida, dirigir sua vida? O esforço é esse, é abrir a porta. O Espírito Santo diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Trarei a paz, trarei o perdão, trarei a solução do seu problema. Então, o Espírito Santo está hoje querendo este lugar, mas nós temos que fazer a nossa parte também, que é abrir a porta para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, nos dando esta graça da parte de Deus. Glória ao Senhor. Terceira coisa que devemos fazer para entrar pela porta estreita é nos humilhar diante de Deus. Tiago 4,10 diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Pedro diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. Então a necessidade de nós nos humilharmos, buscarmos ao Senhor, pedirmos perdão para alcançar a graça de entrar pela porta estreita, alcançando assim a nossa eterna salvação. A quarta coisa que devemos fazer para entrar pela porta estreita é procurar ter uma vida de santificação. Levítico, capítulo 20, versículo 7 diz, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, Deus quer ter comunhão conosco. O pecado quebrou essa comunhão. Através do arrependimento, da confissão do pecado, nos humilhamos na presença de Deus, deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, passamos a ter uma vida separada do pecado e dedicada a Deus, isto é, a santificação. É isso que Deus quer fazer em nós e através de nós, através de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, pela ação gloriosa do Espírito Santo que nos santifica, pela palavra do Senhor que tem um poder santificador. Jesus dizia na sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória ao Senhor nosso Deus. A quinta coisa que devemos fazer para entrar pela porta estreita e termos a vida eterna é a que se encontra no Salmo 99:5, que diz, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dele pelo escabelo dos seus pés, aproximado do Senhor em novidade de vida, em santificação, porque devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Oh, glória a Deus! Então, devemos cada dia nos prostrar em oração, em adoração ao Senhor, porque quando oramos, quebramos as armadilhas do mal. Quando oramos, as portas se abrem. Quando oramos, nós nos aproximamos de Deus através de uma comunhão perene. Glória ao Senhor. Você gosta de orar? Você gosta de se aproximar de Deus? Então a ordem é esta. Quer entrar pela porta estreita? Aprenda a orar. Aprenda a buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto de nós. A sexta coisa que devemos fazer para entrar pela porta estreita é o que encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Então, a sexta coisa é a conversão. O que é conversão? É dar as costas para o mundo e buscar a direção do Senhor. Entender que o mundo, o pecado, ele procura nos atrapalhar, procura nos separar de Deus. Mas quando nós nos convertemos, porque não é só nos convencer, somos pecadores, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos e nos voltar para Deus
a fim de fazer a sua santa e sábia vontade e assim entrar pela porta estreita, caminhar no caminho estreito e ter por fim a vida eterna. Aleluia! A sétima coisa que devemos fazer para entrar pela porta estreita é nos submeter a Deus, ser submisso a Deus. Em 2 Crônica, capítulo 30, versículo 8, está escrito: não endureçais agora os vossos corações, como fizeram vossos pais, mas submetei-vos ao Senhor. Aleluia! Ser submisso a Deus é aceitar o conselho de Deus, aceitar a palavra de Deus, aceitar os mandamentos de Deus e dizer: Senhor, guarda, ó Senhor, no meu coração a tua palavra, para que eu não peque contra a tua santidade. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que Deus te abençoe, meu querido amigo, nesta decisão séria para a tua vida hoje. Queres entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito e chegar no céu com Deus? Então, as 7 coisas que tem que fazer está aí, medita nisto, recebe ao Senhor, seja um vencedor, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.